Louvado seja Deus, cumprimento a amada Igreja Betânia, todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Só me confirme aí se o áudio está chegando bem. O presbítero Baixa disse aqui um amém, ok. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso Deus, agradecer ao pastor Unidos, à igreja, à querida igreja, por nos dar a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Estava aqui no período da oração, o Senhor usando a sua serva, a irmã Ruth, para direcionar a igreja em oração, clamar ao Senhor, e eu faço minhas palavras do presbítero Baixa. Né? Sentimos a presença de Deus, sabemos que Ele está conosco, nós não precisamos de uma emoção para saber que Deus está conosco, mas a sua presença nos fortalece quando clamamos juntos, né? Quando oramos de forma congregacional e vemos o Espírito de Deus direcionar. Eu creio, sou testemunho para a glória de Deus, de muitos milagres que o Senhor tem feito, tem operado através da vida dos servos de Deus em oração, clamando ao Senhor. Não determinamos nada, não mandamos nada, não ordenamos nada, mas apenas como servos juntos, né? Como servos do mesmo Senhor, clamando ao nosso Deus pela sua presença gloriosa. Queridos, e nesta oração, eu havia estudado, meditado em uma palavra em Tiago, porém, o que queimou meu coração já desde ontem, quando estávamos meditando ali no Retiro da Juventude, foi um texto muito conhecido no Salmo 51. Eu havia separado alguns textos, alguns versículos, e eu creio que todos os irmãos já passaram por isso, de ler, escrever, meditar, estudar, né? E o Espírito de Deus direcionar e trazer para um outro texto, porque vivemos na liberdade do Espírito e o Espírito Santo é quem nos ordena. E eu fiquei em uma luta, né? Porque é um texto tão conhecido, talvez não vamos falar muito nesse texto, mas eu vou seguir a orientação do Espírito de Deus a ler esses versículos no Salmo 51, que são versículos bem conhecidos. Salmo 51, dizendo melhor, o versículo 10, o 11, o 12 e o 13, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Todos nós sabemos que esse salmo é um salmo que Davi escreveu esse salmo em um momento de uma grande crise espiritual que ele estava passando. Nós conhecemos, pelo que a Bíblia diz, a história de Davi, pelo que a Bíblia nos informa, da história de Davi, aquele jovem, e eu vou aqui citar algo bem conhecido dos irmãos, o jovem que estava de forma despretensiosa, mas porém muito zelosa, muito cuidadosa. Ser despretensioso, não ter grandes pretensões, não quer dizer que não se tem propósito. Davi, ele vivia o momento da sua vida cumprindo um propósito para o qual Deus havia lhe chamado. Ele não imaginava aonde iria chegar, ele não tinha um plano, uma estratégia humana, ele não tinha um sonho humano de chegar a ser rei de Israel, mas ele estava com o seu coração naquele pequeno rebanho, cuidando do rebanho do seu pai, né, adorando ao Senhor, já certamente compondo alguns salmos com a sua harpa, guerreando ali a sua guerra, a sua realidade, que era defender o rebanho do Senhor. E Davi, a Bíblia vai dar algumas informações que ele era um jovem prudente, animoso, de boa aparência, né, disposto a lutar, guerreiro, batalhador, né, e ali ele cuidava daquele rebanho com muito zelo, com muita dedicação, e o Senhor o escolheu diante da situação em que Saul havia tomado um caminho de desobediência, um caminho de
de estar contrapondo-se à vontade de Deus, né? Porque o próprio Samuel disse que hoje o Senhor confirmaria o teu reino, mas Saul entra em desobediência e o Senhor escolhe a Davi. E eu estou citando todos esses pontos que os irmãos conhecem bem, e eu já pregando alguma certa vez, é um pensamento meu, né? A Bíblia não diz isso, mas é um pensamento que ela nos dá o direito de imaginar ou de entender algumas coisas que possam ter acontecido. Se Davi soubesse, né, o que passaria para assumir aquela posição que Deus havia escolhido, o processo que ia viver, talvez ele não quisesse receber a unção, mas Deus o escolheu, e a Bíblia diz que o Senhor separa, através do profeta Samuel, aquele jovem, unge a vida daquele moço. Tem todo um processo que os irmãos conhecem. Eu sempre digo que quem vê o resultado não conhece o processo, né? Quem vê o resultado não conhece o processo que se passa. E ali Davi passa todo aquele processo com um propósito de assumir o trono de Israel, de ser um rei, né? Que ele o único rei que conseguiu ter todas as fronteiras geopolíticas, né, da promessa de Deus a Abraão e conquistar todo aquele reino, e não só conquistar aquele reino, mas ser também um líder do mundo do mundo da época. A maior potência era Israel, e Davi era aquele homem que Deus lhe pôs ali com autoridade, com graça, um homem íntegro, né, nas suas alianças, nos seus propósitos. E aí a vida de Davi e as fases da sua vida, os seus encontros, o seu comportamento, vai mostrar muita coisa linda na vida daquele jovem, que no momento certo assume agora, unificando novamente o reino de Israel, né, que estava separado, unificando o reino de Israel, e agora, no auge da sua maturidade, Davi comete uma grande falha. A Bíblia diz que já à tarde, Davi levanta-se do seu leito, enquanto o povo tinha ido, os guerreiros tinham ido guerrear as guerras do Senhor, Davi estava no seu palácio, dormindo até tarde, e de forma negligente, naquele momento ele comete uma falha, e os irmãos sabem o que aconteceu. Ele viu uma mulher se banhando, e a mulher de Urias, e ele toma aquela mulher, ele adultera com aquela mulher, ele se prostitui com aquela mulher, ele cai em adultério, e por consequência daquele erro, Davi comete um segundo erro, porque podemos dizer assim, talvez até pior, porque envolveu a vida de Urias, e ele manda a carta da sentença de morte de Urias pela mão do próprio Urias, né? E quando Davi estava ali encobrindo o seu pecado, tentando amornar a sua consciência, tentando, como se diz aqui no Ceará, pôr panos quentes, né? Tentando, aqui tem um adágio que diz assim, tapar o sol com a peneira, né? Ninguém consegue tapar o sol com a peneira. Tentando abafar aquela situação, talvez Davi tivesse se fazendo de esquecido. Deus usa o profeta Natã, e o profeta, com a autoridade de Deus, confronta a vida de Davi. Confronta a vida de Davi com aquela parábola das ovelhas, e agora nós vemos o grande conquistador, o grande rei Davi, o homem que Deus tirou, como ele próprio diz nos seus salmos, de trás das malhadas, né, de trás das ovelhas, tira de um curral de ovelha. Ontem eu estava num lugar onde eu estava dormindo próximo ao curral das ovelhas, né, literalmente, e eu estava dizendo para o dono daquela propriedade, né, um irmão aqui da igreja, dizendo, olha, Davi saiu de um curral como esse, com cheiro de ovelha, com esse cheiro forte, né, eu particularmente gosto, né, que sou do interior, com esse cheiro forte, Deus tirou Davi desse lugar, tirou Davi do curral das ovelhas, tirou Davi do meio das ovelhas, literalmente falando, ele coloca agora como esse homem de uma grande importância. E quando ele é confrontado pelo Senhor, e é aqui que eu quero me ater com você, com os irmãos, nesses pedidos de Davi. Ele faz vários pedidos no Salmo 51, mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã,
que ele não resiste ao profeta, não resiste à voz de confrontação de Deus através do profeta. Davi começa a pedir ao Senhor, e aqui ele faz alguns pedidos. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que o seu espírito havia afastado-se da vontade de Deus. Queridos, quantas vezes servos do Senhor, dentro do contexto que vivemos, de Brasil, de América, de outros lugares, estão vivendo uma vida insensível, não estão andando segundo a vontade de Deus, não estão andando segundo o propósito de Deus, não estão andando segundo o que Deus tem para a sua vida, mas estão vivendo de maneira insensível. E nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual. O que agradava a Deus na vida de Davi não era a sua integridade moral, ainda que isso é extremamente importante. Porém, além da integridade moral, porque há muitas pessoas que têm uma integridade moral de fachada, né? Da boca para fora, para que as pessoas vejam, mas era o coração de Davi que era um coração quebrantado. Certamente que o nosso Deus, quando o escolheu, sabia que Davi ia cometer aquelas falhas graves, gravíssimas. Sabia que Davi ia tomar um caminho que iria entristecer o coração de Deus, mas também Deus sabia que ele era o homem segundo o seu coração, porque quantos profetas foram mortos, quantos profetas foram lançados no calabouço, quantos profetas foram apedrejados pelos líderes de Israel, porque não aceitavam a voz de Deus serem ali confrontando o seu pecado. Quantos reis de Israel entraram por esse caminho? Mas Davi não. Quando ele é confrontado pelo Senhor, quando ele é confrontado usando a Bíblia do profeta Natan, ele toma uma atitude de humildade e ele diz: Senhor, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Davi era dependente de Deus e sabia que era a presença de Deus que havia me conduzido até ali. Sem a presença de Deus, ele não era nada. Vem à minha mente agora o texto, que se não me engano está em Reis, quando Davi vai enfrentar uma batalha e ele diz: Senhor, eu vou, e o Senhor diz: espera, olha para a copa das amoreiras, e quando elas se moverem, então tu parte. E a Bíblia diz que quando elas se moveram, aí Davi partiu, porque sabia que Deus tinha ido à frente, os anjos do Senhor tinham ido à sua frente. Então ele diz: Senhor, se tu não for comigo, a dependência que Davi tinha, Davi sabia que sem a presença de Deus, ele continuaria sendo rei, mas ele não tinha a presença de Deus na sua vida, no seu coração. Ele dependia completamente do Senhor. Queridos, e nós, nesse tempo que vivemos, continuamos dependendo da presença de Deus. Nesse tempo de relativismo, nesse tempo de modernidade, nesse tempo em que muitos cristãos, muitos servos do Senhor e até obreiros da casa do Senhor estão vivendo uma vida como que no automático, como quem acelera um carro e aí tirou o pé do acelerador, já faltou combustível há muito tempo, mas está andando naquele impulso do passado. Mas o Senhor, nessa noite, ele que fala para nós que nós devemos voltar a pedir: Senhor, me dá a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não faça eu sair do lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos da presença de Deus, a presença que alegra, a presença que faz chorar, a presença que dá discernimento, a presença que diz pare, espere, a presença que diz avance, a presença que atrai pessoas a Cristo, mas a presença também que incomoda o mundo espiritual, onde tem pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas. Você já esteve num lugar onde as pessoas incomodam-se com a sua presença? Do nada, como se diz assim, do nada, você não está dizendo nada. Mas por quê? Porque quando a presença de Deus está em nós, ou nós atraímos os que têm o coração quebrantado, ou nós repulsamos, não é? Nós expelimos naturalmente. Por quê? Porque aonde a presença de Deus está, não é? Ela causa uma transformação. Não somos simplesmente servos,
né? Somos dependentes do Senhor, porém, a presença de Deus em nós é que faz a diferença. Davi sabia disso. Senhor, não me lances fora da tua presença, eu preciso de ti, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Presença, autoridade de Deus na vida, a presença do Espírito Santo na vida, comunhão, intimidade, louvado seja o nome do Senhor. Davi sabia, no Antigo Testamento, o que era sentir a presença do Espírito Santo. Como alguém que adorava a Deus nos prados, nos campos, cuidando das ovelhas do seu pai, que sentia, certamente Davi quantas vezes chorou, alegrando-se no Senhor. Davi sentia e sabia o que era a alegria do Espírito Santo. Em outros salmos, Davi vai dizer que o seu pecado lhe corroía por dentro ao ponto de que doía até os seus ossos, né? Porque o pecado, me permite usar, não é uma brincadeira, é uma expressão coloquial daqui do Nordeste. Tem um pastor aqui, na linguagem bem nordestina, amigo meu, que ele diz assim que a única coisa que serve abafado é cuscuz. Pecado abafado traz doença, pecado abafado traz tristeza, pecado abafado traz depressão, pecado, coisas abafadas sem serem expostas, e Davi sabia que enquanto ele não confessou o seu pecado, a sua alma e o seu corpo também adoeciam. Não estou falando que enfermidades, alguém que tem alguma enfermidade no corpo está em pecado, não é isso. Não, nada de forma descontextualizada, mas uma vida em pecado é uma vida amargurada. E Davi não poderia mais continuar sem a presença de Deus e sem desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Queridos, o que nós ganharemos desta vida se não for a salvação? O apóstolo Paulo diz que se nós não tivéssemos a esperança da vida eterna, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, porque o mundo, né, aproveitado aí, ele traz prazeres para a carne, não é? Mas nós dizemos não ao mundo. O Senhor nos resgatou, nos redimiu, nos salvou, nos transformou e nos dá uma alegria que está além da alegria humana, além da alegria do dólar, né? O dólar é bom, não é bom? É bom, glória a Deus. Mas além da alegria monetária, além da alegria de patrimônios, além da alegria de conquistas até lícitas, não é? Como a graduação, um bom emprego, uma influência, mas existe uma alegria maior. E Davi sabia disso. Davi sabia que o seu palácio, a sua influência, o seu poder, não é? Que ele havia adquirido, tinham vindo pela presença de Deus. Mas ele sabia que sem a alegria da salvação na vida dele, sem esta alegria da salvação, tudo aquilo não valia nada. Ontem eu estava trazendo uma palavra aos jovens no retiro, eu disse para eles o que eu digo para os meus filhos: podem ter sucesso lícito, sim, pode conquistar, pode ter grandes posições de influência para dar bom testemunho, porém nenhuma posição nessa terra compensa sem a alegria da salvação. Davi sabia disso, apóstolo Paulo sabia disso, os homens de Deus, as mulheres de Deus, nós sabemos disso. Quantas vezes nós paramos, lembramos de onde o Senhor nos tirou e nós dizemos: Senhor, te damos graça, porque o Senhor nos deu a alegria da salvação. E sustenta-me, Senhor, como espírito voluntário, para andar em obediência à tua palavra. E ele diz, isso acontecendo, é como se ele estivesse aqui parafraseando o que ele está dizendo, é como se ele dissesse: e isso sendo restaurado na minha vida, Senhor, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. E eu quero encerrar dizendo, o que me chama a atenção aqui é que Davi, tendo conquistado tudo o que conquistou, não abria mão da presença, não abria mão da comunhão, não abria mão da salvação e não abria mão de ter um espírito voluntário a servir ao Senhor Deus e à sua obra. Queridos, quantos de nós estamos trocando as prioridades? Não é porque sirvo de tempo integral, não é porque pastor Anide serve de tempo integral, não,
mas nem sempre servimos de tempo integral, mas sempre procuramos ter uma prioridade na obra e no reino de Deus. Não sirva ao Senhor quando sobrar tempo. Não sirva ao Senhor quando você não tiver algo melhor, mais interessante para fazer. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Não se serve só no templo, mas nós sabemos disso. Mas nós servimos também de forma congregacional. Que eu e você possamos quebrantar o nosso coração perante o Senhor. Algumas coisas Deus pode rejeitar. Deus pode rejeitar alguém de paletó e gravata. Deus pode rejeitar alguém que tem credencial de pastor. Pode. Deus pode rejeitar alguém que não está segundo a vontade de Deus e tem todo o estereótipo de crente. Deus pode rejeitar o dízimo alto, porque o dízimo é honra, não é? Honra ao Senhor com a tua fazenda e as primícias de toda a tua renda. Nós devemos ser zelosamente dizimistas na casa do Senhor. Porém, algo material pode ser rejeitado. As finanças da instituição recebem, mas não foi recebido diante de Deus. Deus pode rejeitar uma voz bonita, sem a unção, sem o temor de Deus. Deus pode rejeitar alguém que prega muito bem, porém não está vivendo segundo a vontade de Deus. Mas uma coisa Deus não rejeita. E Davi disse, um coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Não é? O coração de um rei em pecado, quebrantado, Deus não desprezou. Deus é tão misericordioso, ele é justiça, mas ele é tão misericordioso que quando o abençoado lá do indivíduo do Manassés, que havia feito todo tipo de atrocidade, quando ele se humilha diante de Deus verdadeiramente, que Deus vê que não era, um texto de Joel que diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, que era o costume dos judeus, rasgar as vestes. Deus viu que Manassés não estava rasgando as suas vestes, ele estava rasgando por dentro do seu coração. Depois de tanta impiedade, ele disse para o profeta, não viste que Manassés se humilhou diante da minha presença? Que Deus lindo, né, irmãos? Que Deus lindo, não que ele passe a mão em erro, em pecado, não. Ele é muito mais zeloso do que eu e você, que às vezes queremos julgar o irmão ou queremos, às vezes, dispensar alguém porque cometeu um erro, como Paulo quis dispensar João Marcos. Isso é nosso, é dos homens. Porém, o Senhor não passa a mão em iniquidade, não. Mas ele resgata, restaura e renova alguém como Davi, que havia cometido essas atrocidades, que havia cometido esses grandes erros, que teve consequência. É bom dizer isso, enfatizar isso, não deixou de ter consequência, porém, ele foi perdoado pelo Senhor e restaurado pelo Senhor. Aleluia. Mesmo Davi sabendo que ia ter consequência dos seus erros, quando a alegria volta, quando a lágrima desce e quando ele sente a presença de Deus e a presença do Espírito Santo na sua vida, quando ele sente a mão de Deus sobre ele, Davi se levanta de forma restaurada para enfrentar as consequências dos seus erros, dos seus pecados. Mas agora ele era um homem livre, e ele diz assim, Senhor, no final do texto, ele diz, abençoa o Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi, anteriormente, diz assim, Senhor, tu não queres sacrifício, porque o sacrifício pelo sacrifício não valia nada, mas o sacrifício que partiu primeiro de um coração quebrantado, de um coração humilde, para sentir novamente a presença do Senhor, e aqui eu afirmo que nós que estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra do nosso Deus, e o Senhor está renovando a nossa vida para voltar a adorar, para voltar a sentir a presença do Senhor, para voltar a chorar, não só emocionalmente, mas de um coração quebrantado na presença de Deus. Que eu e você possamos viver nessa dependência, e certamente, né, estaremos desfrutando da presença do Senhor, que restaura, renova, fortalece, anima, até o Senhor Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Agradeço as orações, o carinho dos irmãos e continue orando por nós. Deus abençoe a todos.